Capítulo 17, o livro do Êxodo, ou da saída do povo, capítulo de número 17. Todos acharam? A partir do versículo 8, nós lemos assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. De um lado e o outro do outro. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, carentes, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Carentes, Senhor, de sermos tratados, cuidados e edificados por Ti. Nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja escondendo o Teu servo, Pai. Deus, que seja somente a Tua palavra a ministrar aos nossos corações. Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, que o Senhor esteja tratando comigo, com cada um dos Teus servos aqui, da forma como Te aprouver, Deus. Que o Senhor seja exaltado em nossas vidas. E que, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra realmente traga transformação para cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é ruim demais quando confiamos em nossos heróis. E eles, como os nossos queridos jogadores da nossa seleção, nos decepcionam. Muito difícil quando nós olhamos para os momentos em que nós acreditamos, torcemos, alguns fazem de coisas assim inimagináveis por conta de dias assim e se frustram. E mais difícil ainda, irmãos, é quando a gente olha para nossa nação e ficamos pensando que o esporte fica nisso mesmo. Mas quando pensamos em termos de política, em termos dos valores que o nosso país tem desenvolvido, em torno da honra que nós temos como brasileiros, e pensamos o que seja a definição de honra, as coisas vão ficando cada vez mais nebulosas. Podemos confiar? Sem sombra de dúvida. E como nós lidamos, irmãos, agora não mais com o esporte, mas com as nossas vidas. Como lidamos, irmãos, com as situações que vêm até nós, com os homens que estão ao nosso redor. E ainda assim, mantemos a expectativa de sermos vencedores. Moisés é aquele que vai nos ensinar nessa noite que se nós confiarmos no nome certo, andarmos debaixo de um propósito correto,
nós vamos aprender a lidar com a vida e, de fato, sermos vencedores nessa vida. Quero te convidar nessa noite, irmãos, a pensarmos um pouco nesse texto e algumas coisas muito importantes que nós aprendemos. Queria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, para que a gente pudesse caminhar juntos. O texto que nós estamos trabalhando, irmãos, é um texto de guerra. É interessante que poderia ser apenas mais um momento de guerra, afinal de contas, o livro de Êxodo tem as suas passagens com guerras, o livro de Levítico algumas, o livro de Números traz bastante, e Deuteronômio também. Mas é interessante é que a história que cerca essa passagem, tudo aquilo que faz com que esse momento chegue, é algo que tem muita coisa para nos ensinar. Eu quero mostrar para os irmãos, através da palavra do Senhor, algumas coisas que nós podemos usufruir da palavra de Deus nesse contexto. E eu quero começar, irmãos, trazendo um momento para nós desse texto. O povo de Deus, o chamado povo de Israel, estava recém-saído do Egito. Havia sido escravo 430 anos. E aqui, nesse lugar que a palavra traz o nome de Refidim, havia mais ou menos 2 meses e meio que eles haviam saído do Egito. Recém-saídos, eles haviam visto sinais poderosíssimos de Deus. O povo de Israel, então, recém-saído de uma situação dura de escravidão, de exploração, começa a sua caminhada. Mas aí, irmãos, nós vamos vendo um pouco mais sobre esse povo. Um povo que não conhecia Deus. Um povo que, embora ouvisse falar de Deus por conta dos seus antepassados, que mencionavam que eles eram filhos de Abraão, falavam de Isaac, falavam que eles eram filhos de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Mas aquele povo não experimentava ainda culto a Deus, não experimentava cada um a presença de Deus manifesta sobre eles. Eles não conheciam Deus. Eles não conheciam Deus, irmãos, apesar de terem visto aquelas pragas acontecerem no Egito. Eles viam tudo aquilo ali e atribuíam a Moisés, ao relacionamento de Moisés com esse Deus, mas a eles mesmos ainda não havia esse contato. E é interessante que o povo se dirigia a Moisés, como que se fosse ele o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. E eu quero mostrar para os irmãos que em 2 meses e meio que eles saem do Egito, aquele povo mostra que é um povo extremamente murmurador, reclamão, aqueles que levantam a sua voz e sempre contra Moisés, e não contra Deus, embora Moisés vai esclarecer que não é bem assim. Volte um pouco a sua Bíblia comigo aí para o capítulo de número 14. Nos versículos 11 e 12, nós vemos a primeira vez, desde que eles saem do Egito, que aquele povo murmura. Eles estão diante do Mar Vermelho. O Egito está vindo para persegui-los. Faraó havia se arrependido de tê-los soltado. E os versículos 11 e 12, eles demonstram como se dirigem a Moisés, dizendo para ele, olha, será que não havia sepulcros lá no Egito para que você nos tirasse de lá, para que a gente morresse aqui nesse deserto? Moisés responde, irmãos, aquele povo, no versículo 13 e 14, dizendo, aquietai-vos e vede o livramento agora não dele, Moisés, mas do Senhor que hoje vos fará. E no versículo 14 ele diz, o Senhor pelejará por vós e vocês então se calarão. Irmãos, aquele povo vê agora um milagre fantástico. Moisés levanta o seu bordão, a mando de Deus, a sua vara, o seu cajado, e o mar se abre. Aquele povo passa, como diz a palavra do Senhor, a pés secos. Pois bem,
Eles passam, Moisés abaixa o seu cajado, as águas tragam os egípcios. E o que acontece, irmãos? 3 dias depois de saírem dali, o povo começa a murmurar novamente. Capítulo 15 de Êxodo, versículo 24, eles agora vão murmurar pedindo água. Estão sedentos. Eles não veem, irmãos, o que está acontecendo com eles, mas agora eles estão mais preocupados com a sede que está trazendo sofrimento. Moisés vai responder mais uma vez àquele povo, irmãos. E agora, no versículo 25 até o 27 do capítulo 15, ele diz que Deus já está os provando. Mas ele traz uma promessa que se eles andarem nos caminhos do Senhor, Deus vai andar com eles. Irmãos, 2 meses depois daquele momento da saída do Egito, estamos agora no capítulo 16, versículos de 1 a 3, aquele povo reclama de que não tem comida suficiente. Primeiro, o perigo, o medo. Depois, a água. Agora eles pressionam Moisés mais uma vez, querendo comida. A resposta, irmãos, quando Moisés coloca a situação diante de Deus, Deus envia o maná, uma espécie de um bolo feito com o orvalho que caía sobre determinadas plantas. E eles recolhiam aquilo, podiam pegar quase 2 litros por dia para que comessem e não tivessem fome. A resposta de Moisés, além do maná, irmãos, Deus está ouvindo a murmuração de vocês. Versículo 8 do capítulo 16. Vocês não estão murmurando contra mim, mas contra Deus. Irmãos, como se não bastasse, nesse capítulo que nós estamos trabalhando, o capítulo 17, nos versículos de 1 a 4, mais uma vez eles reclamam por conta de água. E agora, o texto no seu original vai trazer uma linguagem quase que de um julgamento. Moisés chega ao ponto de ir orar ao Senhor dizendo: esse povo está prestes a me apedrejar. Eles me julgam culpado por tudo que tem acontecido. Eles não enxergam, irmãos, que Moisés é o seu líder, que Moisés está caminhando com eles, mas eles olham para Moisés e a todo momento em que acontece alguma coisa de desagradável, alguma coisa que não está do agrado deles, Moisés é culpado. Você nos tira daqui para morrer, você nos coloca ali para passarmos sede, você nos traz para cá e isso não presta, você nos leva para ali e isso não está bom. Mais uma vez Deus responde em Êxodo 17, versículos 5 a 7. Interessante que aqui fica uma marca. Deus responde, mandando que Moisés providenciasse alguns arbustos. As águas agora seriam trabalhadas, mas Deus mesmo, você pode ler no seu texto, dá o nome àquele lugar de Massá e Meribá. Massá quer dizer tentação. Nesse lugar eles tentaram a Deus. Meribá quer dizer conflito, contenda. O povo de Deus contende com o seu Deus. E para a cabeça deles, eles estavam apenas reclamando de alguma coisa que eles achavam que tinham direito. Além do povo ser dessa forma, irmãos, ainda para o contexto nosso, como nós estamos chegando no texto que nós vamos trabalhar, existe no contexto de guerra a figura dos amalequitas. Quem eram esse povo? Amalequitas são descendentes de Esaú. Lá em Gênesis 36, quando você lê a genealogia de Esaú, você vai ver que um dos seus filhos, ele tomou uma esposa e da sua esposa, o seu filho Amaleque. Esse deu origem a todos os que são chamados pelo seu nome. Lá em Deuteronômio, no capítulo 17, você vai ver que esse momento de guerra é um momento de traição. Os amalequitas não se aproximam com o povo de Deus de frente, avisando, num contexto de guerra formal, mas eles atacam pelas costas, pegando aqueles que estão mais cansados do povo de Deus. Por conta disso, irmãos, é que você vê que Deus fala para Moisés: registra essa guerra, porque eu vou riscar o nome de Amaleque da face da terra. Deuteronômio ainda diz que os amalequitas não tinham temor de Deus, muito pelo contrário.
eles praguejavam contra o Senhor. Um inimigo que ataca pela retaguarda, um povo cansado, sofrido e um povo que não tinha experiência em guerra. Alguém que sai da escravidão depois de gerações e gerações, com 2 meses e pouco, vai ter algum tipo de experiência em pegar a lança, pegar o arco? Também não. Irmãos, aí nós chegamos nesse contexto. Um povo que há quase 3 meses está caminhando, sempre reclamando. As coisas, embora eles estivessem sendo livres do Egito e de toda uma história de escravidão, as coisas não estavam bem. Nesse contexto aparece mais um povo inimigo, ataca pelas costas. E é nesse contexto que eu quero trabalhar com você, meu irmão, como a bondade de Deus, como a providência de Deus, ela é aquilo que faz tantos milagres e tantas coisas boas acontecerem. Mesmo a despeito do pragmatismo, mesmo a despeito da murmuração daqueles que dizem seguir a Deus. Deus age com bondade. Eu poderia parar aqui e trazer para nós um contexto que nos aproximasse dessa história. Eu e você, irmãos, fomos salvos. Confessamos Jesus como Senhor, mas quantas vezes nós nos pegamos murmurando, reclamando, reclamamos da nossa liderança. O pastor está assim, está assado, isso não está bom, aquilo está assim, aquilo está daquele jeito. Eu faria melhor, o outro faz de melhor. A gente se pega nessas horas. Reclamamos do irmão. Esse irmão é chato demais. Puxa vida, ele não me dá uma trégua e tal. Irmãos, reclamamos do tempo, reclamamos da igreja. Muitas vezes caímos nesses erros. Mas nessa noite eu quero lembrar a você algumas questões que eu aprendo nesse texto, dessa guerra, irmãos, que mostra como nosso Deus é bom a despeito de nós. Interessante que Moisés, ele é a primeira questão que eu quero mostrar para você nesse texto, o quanto a bondade de Deus é usada para abençoar aquele povo. E o que nós podemos aprender através de Moisés. O versículo de número 9, Êxodo 17, versículo 9, diz que assim que Moisés é informado do ataque dos amalequitas, Moisés já dá ordem a Josué. Moisés manda que Josué escolhesse os homens. Moisés manda Josué sair e já ir pelejando, já ir para a batalha. O que eu vejo nessa situação, irmãos, é que aquele Moisés, que nesses meses que estava caminhando com o povo, ouvia a murmuração do povo, ouvia a reclamação, Moisés não se volta para colocar algum fardo sobre o povo. Pelo contrário, Moisés toma providências para que aquele povo seja livrado. Moisés, irmãos, já era um homem experiente com Deus, mais de 80 anos nas costas. Quando Moisés vai até o Egito, ele já tem 80 anos. Passa-se todo aquele período das pragas acontecendo. Moisés já é um ancião e, além disso, irmãos, todos os seus medos, as suas frustrações pessoais já haviam sido vencidos diante de Deus. Quando você se lembra de Moisés aos seus 40 anos, Moisés, no capítulo de número 3 e 4 de Êxodo, ele é chamado por Deus para ir libertar aquele povo. E Moisés coloca diante de Deus, mas como que eu vou lá? Faraó não vai me ouvir. E Deus diz, eu vou ser a tua boca, vai e fala. Moisés diz, mas Senhor, eu sou gago, ele não vai prestar atenção em nada, pelo contrário. Moisés, leva Arão com você, você vai ser a minha boca e vai falar com Arão e ele vai falar. Mas Senhor, eles não vão dar ouvidos a nada do que eu falar. E de repente Deus se levanta e fala, Moisés, pega essa vara, esse bordão, joga no chão. E Deus reveste Moisés de poder naquela hora. Ele tem aquelas experiências diante de Deus, a vara se torna uma cobra, uma serpente. Deus manda que ele pegue. Depois ele manda Moisés colocar a mão no peito, o peito estava leproso, a mão leprosa. Depois manda colocar no peito de novo, ele estava curado. Moisés ali vai vendo que Deus é poderoso de fato. E mais, irmãos, Moisés então obedece.
E todos aqueles momentos diante do faraó fazem com que Moisés se torne um homem talhado, um homem mais casca grossa, um homem que vai caminhando sem medo do que possa acontecer. É interessante que aqui em Refidim, Moisés não está mais amedrontado com os amalequitas. Pelo contrário, ele estava ciente, irmãos, de que ele segurava na mão o bordão, a vara, o símbolo da autoridade de Deus no meio daquele povo estava na mão dele. O versículo 9 nos traz a experiência de Moisés. Mas os versículos 9, 10 e 11, irmãos, vão mostrar que Moisés é um estrategista. A bondade do Senhor se manifesta sobre nós, irmãos, através daquilo que Ele dá de estratégia para os seus líderes. Quando são homens de Deus, têm consciência daquilo que é a vontade de Deus, esses homens, de fato, irmãos, lideram o povo para o melhor e não para o pior. Veja que Moisés, ele entende que havia uma guerra, mas não é ele, Moisés, que vai lá lutar. Muito pelo contrário. Moisés sabe que a sua situação ali era estar diante de Deus. Então, enquanto ele vai clamar pelo povo, enquanto ele vai estar na presença de Deus, ele delega a Josué para que vá e lute. Veja que aqui Josué não é aquele que vai herdar o cargo de Moisés. Josué é um homem que já mostra sinais de liderança aqui. Mas nesse momento, Josué nem apresentado havia sido ainda. Mas Moisés já o conhece. Moisés então delega Josué para liderar a batalha e ele sabia, irmãos, que seu papel era com Deus. Um estrategista. A bondade do Senhor, irmãos, a providência de Deus se manifesta através de Moisés. Uma segunda questão, irmãos, que eu aprendo com Moisés está aí no versículo de número 12. O texto diz que Moisés tinha as mãos pesadas pela idade, pelo tempo. Moisés então leva consigo 2 dos seus homens, o irmão dele e um outro sujeito que se chama Ur. E aqui o texto não diz quem é esse Ur, mas haviam 2 homens com esse nome, pelo menos, que são citados na Bíblia. Um deles era parente próximo de Miriam, a irmã de Moisés, talvez o esposo. O outro era filho de Calebe, aquele que acompanha Josué. Não se sabe qual dos 2 está aqui acompanhando Moisés juntamente com Arão. Mas o fato, irmãos, é que Moisés, aquele que é um estrategista, aquele que já está experiente, aquele que já tem em mente aquilo que deveria ser feito, nessa hora ele demonstra, irmãos, que ele precisava ter mais alguém com ele, caminhando junto com ele. Moisés aqui mostra humildade para ser ajudado. Não é ele que está ali diante de Deus como um valente apenas erguendo o seu braço como um vencedor. Mas ele sabe que precisa da ajuda de alguém para que seus braços estejam erguidos. É interessante nessa hora, irmãos, daqui a pouco nós vamos ver o significado desse braço erguido, mas é interessante você pensar o seguinte: quantas coisas se levantam na sua vida e às vezes você só guarda para você. É fato que não é todo mundo que é digno da nossa confiança. É fato, irmãos, que às vezes nós estamos dentro de um povo que é o mesmo povo nosso, povo de Deus, povo chamado, gente amada, mas não é todo mundo que aprendeu a segurar esse negócio que tem dentro da boca. E aí a gente tem que saber mesmo com quem a gente conversa, com quem a gente abre o nosso coração, com quem a gente diz assim: fulano, eu preciso que você entre numa batalha de oração comigo. Às vezes até sem saber por que está orando. Moisés nos ensina, irmãos, que a bondade do Senhor passa por, às vezes, nós aprendermos a dividir com alguém os fardos que nós temos que carregar. Igreja não é lugar de gente isolado. Igreja, meu irmão, por mais difícil, eu volto a repetir, por mais complicado que pareça, igreja é lugar da gente andar junto. 2 homens seguram os braços de Moisés. Irmãos, a terceira situação que eu vejo em Moisés ainda, e aqui eu quero chegar aonde é o mais importante para nós, a partir daqui. Havia uma guerra,
Havia uma necessidade muito grande de livramento. Mas Moisés mostra, irmãos, que ele sabia quem é que iria lutar por eles. Moisés sabia que não era aquele povo murmurador, não era aquele povo que estava sempre se levantando já nesses meses apenas para questionar. Moisés sabia que eles não tinham condições de vencer. E é interessante nós vermos isso porque no versículo de número 15 acontece aquilo que eu quero trazer para os irmãos. Moisés sabia quem era que pelejava naquela batalha. Por que eu posso afirmar isso, irmãos? No hebraico aparece aqui um nome que Moisés atribui ao Senhor. Um nome que talvez você já deva ter ouvido em algumas das nossas canções. Jeová Nissi. Aqui nesse texto é a primeira vez que esse nome aparece na palavra de Deus. Até então, de Adão, da criação, até nesse momento, o nome de Deus, irmãos, aparece em 4 formas diferentes na palavra do Senhor. Gênesis até esse momento de Êxodo. Todas as vezes, nesse primeiro livro, Gênesis, e até aqui que você lê o livro de Êxodo, você vai encontrar 4 formas que vão falar de Deus. A primeira delas é aquela que você lê na sua Bíblia, na revista atualizada, a palavra Deus. Ali nós lemos Elohim, ou o Senhor, o Deus que cria, o Deus que é sobre todos os deuses. Depois, nós lemos também, quando você vê na sua Bíblia, aí, com todas as letras maiúsculas escritas, o Senhor com todas as letras maiúsculas. A palavra é Yahvé, ou Jeová, como nós conhecemos mais frequentemente. O Senhor, aquele que é, aquele que não muda, aquele que de geração em geração permanece o mesmo, o ontem, o hoje e o eternamente. É assim que esse Deus se revela a Moisés lá atrás. Um outro nome é conhecido em Gênesis 17:1, quando Deus se revela a Abraão. E ele diz, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai, aquele que tem poder para mudar todas as coisas, de um homem que era infrutífero, se torna pai de muitas nações, El Shaddai. E o próprio Abraão também trouxe mais um nome do Senhor, quando ele vai levar o seu filho Isaque lá para um monte para ser sacrificado. Isaque lhe pergunta, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas cadê aquele que será o sacrifício? Abraão diz, o Senhor proverá, Jeová Jirê. E aquele monte ficou conhecido como o monte do Senhor proverá, Gênesis 22. Mas aqui, irmãos, Moisés agora traz a expressão Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu estandarte, o Senhor é o meu bordão, o Senhor é o meu pavilhão. Debaixo do Senhor eu estou guardado, porque Ele luta as minhas batalhas. Deus é aquele que se levanta para guerrear por mim, mesmo que eu não seja digno. Não porque eu faço algo de bom, mas porque Ele me ama e resolveu se revelar a nós. Jeová Nissi. Irmãos, Moisés tem tanta tranquilidade em se movimentar nesse sentido, irmãos, que ele não desce para a guerra. Ele sabe, irmãos, que quem pelejaria por ele e por aquele povo era o Senhor. E o maior segredo de tudo isso, irmãos, você vai encontrar aqui nos versículos de número 11, 12 e 13. E aqui há um significado normal, o cansaço de Moisés em continuar com o braço levantado, mas há um significado espiritual, genuíno para esse texto também. Quando, irmãos, nós temos batalhas, nós temos a tendência a agir como o povo de Israel. Senhor, por que eu estou nessa roubada? Senhor, por que eu estou nessa falência? Senhor, por que eu estou com fome, com sede? Por que o Senhor me colocou nessa coisa? Mas nós podemos também, irmãos,
subir e entrar na presença do Senhor e começar a exaltar o nome do Senhor. Jeová Nissi, aquele que luta as minhas guerras. Enquanto Moisés colocava o nome do Senhor representado naquele bordão, naquela vara, o povo prevalecia na guerra. Por quê? Porque ali, irmãos, o que era erguido não era um pedaço de pau, não era um braço de um homem, mas era o poder do Senhor sobre tudo aquilo que estava em Moisés. Moisés apontava, irmãos, diante do povo, que não era ele, Moisés, que tinha somente aquela autoridade, mas era aquele Deus que era representado naquele bordão. Irmãos, quando nós nos lembramos dessas coisas, nós precisamos nos lembrar também que erguer o nome do Senhor sobre nós, irmãos, sobre o nosso orgulho, sobre a nossa inteligência, sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração, é custoso para nós. Porque nós estamos dizendo, como o salmista disse no Salmo 115, não a mim, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. E isso, irmãos, para qualquer um que vive nesse mundo de hoje em dia, é penoso, porque nós gostamos de ser exaltados, nós gostamos de ser elogiados, nós gostamos de ser reconhecidos. Mas o que Moisés faz nessa hora, irmãos, é mostrar que quem é digno de reconhecimento é o Senhor. E o mais bonito disso tudo, irmãos, é que o povo não só vence aquele nome, mas Deus ainda diz que a guerra contra Amaleque iria ser perene, ou seja, aquilo não iria acabar ali. Porém, o ensinamento de que Deus estava lutando as guerras dele, aquilo ali estava marcado para sempre a partir de então. É interessante, irmãos, que o que Moisés faz aqui, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, Josafá faz de outra maneira. Naquele texto, 3 reis se levantam para guerrear contra Josafá. O que Josafá faz? Procura o Senhor. O profeta então diz para ele, nessa batalha vocês não terão que guerrear, porque essa batalha não é sua, mas é do Senhor. Qual era a estratégia? Pegar nas armas, prepara o exército, mas coloque à frente do exército. Coloque na frente de quem tem o poder. Coloque na frente de quem pode matar e ferir. Coloque antes de qualquer ato que vocês pudessem fazer. Coloque os levitas. E enquanto eles estão cantando, enquanto eles estão louvando, e se você ler aquele capítulo, irmãos, você vai ver que Josafá coloca todo o povo para cantar e gritar, bendito seja Deus e a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja Deus, a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto eles cantavam e repetiam isso, os inimigos eram desbaratados. O salmo que nós lemos no início desse culto, o Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Davi era um mestre por excelência em conhecer a autoridade do Senhor. Você se lembra de Paulo e Silas, quando estavam em Filipos, dentro de uma cadeia. Eles não estavam ali gritando, Senhor, tem misericórdia de nós, manda um terremoto, derruba essas paredes, fogo para todo lado. Mas o texto diz que era meia-noite, e depois de terem sido surrados, eles cantavam e louvavam a Deus. E o que acontece depois? Um terremoto acontece e eles são livrados daquela cadeia. Sabe, irmãos, esse é um segredo que nós devemos trazer à memória. Quando nós estamos nas nossas lutas, irmãos, nós somos pragmáticos. Para uma empresa, ser pragmática é o melhor que tem, porque é resultado. Mas para o povo de Deus, irmãos, nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para conosco.
Para uma pessoa que quer de fato lucrar com a sua vida, joia, está tudo certo. Mas para quem é servo de Deus, é a vontade do Senhor que deve guiar os nossos passos. E eu vejo a bondade do Senhor, irmãos, porque mesmo nas respostas, quando aquele povo murmurava, mesmo nas respostas às vezes duras, o que Deus demonstrou para com aquele povo era: vocês ainda são muito inocentes nessa caminhada. O texto vai mostrar, irmãos, que depois desse momento acontece uma espécie de festa, de comemoração. O sogro de Moisés lhe entrega a sua esposa novamente, por conta daquela questão das pragas, estavam afastados dele. Seus filhos. Jetro, o sogro de Moisés, dá alguns conselhos a Moisés e se vai. Mas o capítulo 19 de Êxodo e o capítulo 20 vai mostrar que aí o povo vai parar. Não mais para reclamar, mas agora eles vão querer ouvir a Deus e conhecer mais sobre o povo, sobre o Deus que eles serviam. O resultado direto, irmãos, de nós vermos a boa mão do Senhor deve ser o desejo de conhecer mais esse nosso Deus. Eu não sei se você se cansa às vezes de sofrer ou não. E eu posso ser ousado no que eu vou dizer aqui, irmãos, mas às vezes a gente observa, parece que algumas pessoas gostam de sofrer, porque repetem, e repetem, e repetem, e repetem. Não o buscar a Deus, mas o depois que o caldo já está entornado, depois que o negócio já afundou, depois que a coisa foi embora, aí quero orar ao Senhor. Nessa noite eu gostaria de trazer para você essa questão, meu irmão. Um homem como Moisés, a despeito de toda a murmuração de muita gente ao redor dele, ele soube se calar, ele soube mostrar que a sua experiência com Deus o tinha feito um homem mais maduro, mais correto, mais experimentado, mais paciente, mais cheios de estratégia, mais humilde quando alguém chegava para erguer a sua mão e mostrar que ele não aguentava quando fosse necessário. Mas principalmente um homem que sabia quem pelejava por ele, quem lutava por ele. Jeová Nissi, o Senhor que é a minha bandeira. Quando nós olhamos para a bandeira do Brasil, nós muitas vezes, irmãos, apenas olhamos aquele pano verde e não vemos o que está por trás daquilo ali. Essa é a nossa pátria, essa é a nossa terra, essa é a nossa língua, esses são os nossos costumes, os nossos jeitos, esse é o nosso governo, isso é aquilo que está sobre nós. E mesmo que num momento, e eu estou aproveitando mesmo esses dias de Copa para que a gente traga isso, porque muitos, e não foram poucas pessoas que eu conversei de uns dias para cá, muitos são revoltados com essa questão, né? Mas eu quero te dizer que isso fica nesse terreno aqui. Agora, quando você olhar para a bandeira do Senhor, você vai ver que a sua pátria é celestial. Você vai ver que você está acima desse mundo, no sentido de que a eternidade está à sua frente, e é essa que é a sua grande luta. Mas você pode erguer um pouco mais os seus olhos e ver que Jeová Nissi pode pelejar por você. Em quem você pode confiar? Os heróis desse mundo passam. Quando são heróis? Mas o Senhor, esse jamais passa. Eu gostaria de trazer esse momento, um tempo para a gente estar orando. Quando a gente fala de exaltar o nome do Senhor, irmãos, a gente está falando de adoração. Adoração genuína, adoração gratuita. Adorar a Deus porque Ele é Deus. Isso é uma das maiores dificuldades que nós encontramos nesses nossos dias, porque às vezes parece um tanto quanto sem sentido abrirmos os nossos lábios e falar de um Deus que nós não vemos. Falar de uma ação de Deus que a gente crê pela fé.
Mas é pela fé que as coisas se movem no mundo espiritual. E se movendo no mundo espiritual, elas se movem também no mundo físico. Às vezes, meu irmão, você precisa romper com alguma coisa. E eu ouso dizer que você precisa romper com você mesmo, com os conceitos que você carrega, com os seus próprios escrúpulos, com as suas próprias indagações. E você precisa se render ao poder de Deus de verdade. Um Deus que te ama, um Deus que não olha para quantas vezes você já murmurou e reclamou, mas um Deus que de fato quer ser a bandeira que está sobre você. Adorar ao Senhor, erguer o nome do Senhor, dizer que Deus é digno, que Deus é santo, dizer que Deus é aquele que rompe com todas as nossas guerras. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Enquanto nós lutamos conosco mesmo, se exaltarmos o Senhor, Ele lutará por nós. Fale com Deus nessa hora. Qual a luta que o Senhor precisa fazer com que o seu coração esteja vencendo? Deus eterno, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso pavilhão. O Senhor é quem não olha para as nossas limitações, para os nossos erros, mas luta as nossas guerras. Luta cada dia, Senhor Deus, os nossos assombros, os nossos medos. O Senhor é quem dia após dia toma conta de nós. Senhor, quantas vezes, ó Pai, nós erguemos a voz para te pedir e também para te agradecer por algo que nós sabemos que estamos passando. Mas quantas vezes, ó Deus, nós nem mesmo imaginamos os livramentos que o Senhor nos concede a cada dia. Quantas vezes, ó Deus, estamos na estrada e não sabemos o perigo que corremos, mas o Senhor está ali conosco. Quantas vezes, ó Deus, estamos dentro da família e, ó Deus, imaginamos estar protegidos dentro do nosso lar. Mas, ó Deus, é a mão do Senhor que está sobre a nossa casa nos livrando. Quantas vezes, ó Deus, nós estamos seguros aos nossos olhos no meio dos nossos amigos, dos nossos companheiros. Quantas vezes, ó Deus, nós nos enganamos achando que está tudo bem. Mas, na realidade, os teus anjos estão nos cercando e guerreando, ó Deus, por nós. Deus, se nós pudéssemos olhar e ver tudo aquilo que nos cerca, a realidade que nós temos no mundo espiritual, talvez nós não suportássemos, Pai. Mas, Senhor, nessa hora eu quero te louvar, porque a despeito de tudo isso, o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos cuida tanto, Pai, que é possível que a gente continue até mesmo sendo arrogantes, achando que nós temos o controle de tudo, que nós tomamos todas as decisões, quando na verdade é a providência do Senhor que está sobre nós. Senhor, louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque dia após dia, Senhor, a tua mão nos guarda. Como diz o salmista no Salmo de 23, a tua vara, o teu cajado, Deus, nos trazem um padrão de vida diferenciado. O Senhor prepara, Deus, às vezes uma mesa na presença dos nossos adversários e o Senhor nos serve um banquete enquanto eles são devorados por Ti, Pai. Senhor, nessa noite, eu peço que o Senhor toque nos nossos corações. Eu peço a Deus que o Senhor dê à Tua igreja, a cada um de nós aqui, ó Deus, um sentimento de gratidão, ó Deus, que seja perene, ó Deus.
Um sentimento, ó Deus, de gratidão, porque todos os dias o Senhor cria um novo dia, como diz a tua palavra. E todos os dias, ó Deus, o Senhor nos conduz para mais perto de ti. Entendendo ou não, ó Deus, a cada dia o Senhor está cuidando de nós. Pai, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque a tua bondade, Deus, ela é muito maior do que o nosso entendimento. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua grandeza, Senhor, ela é tão real. Mas, Senhor, o Senhor nessa tua tamanha bondade consegue nos enxergar e ver, ó Deus, pessoas tão pequenas que dependem tanto de ti. E o Senhor ainda assim, ó Deus, derrama o seu coração sobre nós. Pai, que amor é esse, Deus? Louvado seja o Senhor por isso. Ajuda-nos, ó Deus, a viver realmente uma atmosfera de adoração na tua igreja, Deus. Contemplação, ó Deus, de que nós não somos pessoas comuns, ó Deus. Nós somos santos em Cristo Jesus. Nós não somos pessoas comuns, ó Deus, que dependemos da nossa força apenas. O Senhor nos dá o privilégio de lutarmos, ó Deus. Mas é o Senhor quem guerreia por nós. Obrigado por isso, Deus. Muito obrigado. Senhor, se nessa noite alguém entre nós tem sofrido, tem buscado opções, tem buscado, ó Deus, livramento e não tem conseguido. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra esse coração para entender, Pai, que é preciso entrega. É preciso, ó Deus, realmente abrir os braços para que o Senhor esteja tomando conta. É preciso, ó Deus, de fato soltar as amarras. É preciso, ó Deus, confiar na liderança da tua igreja. É preciso, ó Deus, abrir o coração para um irmão ou irmã. É preciso, ó Deus, realmente entender que o Senhor está ao nosso lado e que nós precisamos confiar em ti, Pai. Se ainda assim, ó Deus, não houver esse entendimento, eu te peço, ó Deus, que o Senhor faça um grande milagre. Que o Senhor livre esse irmão ou essa irmã de todo o mal que tem sido acometido. Que o Senhor faça nessa noite, ó Deus, grandes coisas. E que o teu nome, ó Deus, e somente o teu nome seja exaltado, glorificado, porque tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.